Desemprego cai em julho e chega ao menor patamar em 7 anos. Ministério Público avalia arquivar a investigação contra empresários. E você vai ver também. Mais de 50 mil casos de varíola dos macacos foram registrados no mundo. Terra teve nível recorde de gases do efeito estufa em 2021. União Europeia anuncia suspensão de acordo com a Rússia que facilitava a emissão de vistos. A NASA divulga sons inéditos de observações do supertelescópio James Webb, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o Ministério Público Federal pretende pedir o arquivamento da investigação contra empresários apoiadores do governo que se manifestaram em grupos de conversas de aplicativo de maneira favorável a um golpe de Estado, dependendo do resultado das próximas eleições presidenciais. O pedido do MPF argumenta que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi fundamentada em uma reportagem e que isso não é consistente. O grupo de juristas que defende o arquivamento se baseia no Código Penal. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa estão em tratativa para acordo entre as áreas técnicas da Corte e das Forças Armadas apresentarem em conjunto um projeto piloto para atender a demanda dos militares sobre o teste de integridade das urnas eletrônicas. Segundo informou o TSE por meio de nota, durante o encontro ficou reconhecida a importância da manutenção de aferição nos equipamentos, que ocorre desde 2002 como mecanismo eficaz de auditoria. A ideia, de acordo com o tribunal, é que o projeto piloto utilize a biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas para o teste, conforme sugestão das Forças Armadas. Atualmente, os testes são realizados nos tribunais regionais eleitorais no mesmo dia da eleição e é acompanhado por empresa de auditoria externa. O objetivo é verificar se o voto depositado é o mesmo que será contabilizado pelo equipamento. Neste ano, o TSE ampliou de 100 para 600 o número de urnas testadas no dia da eleição. E o governo enviou hoje uma proposta orçamentária ao Congresso Nacional para 2023. A pasta não inclui a previsão de aumento de R$ 405 para o Auxílio Brasil. O valor pago atualmente de R$ 600, válido até dezembro, foi aprovado pelo Congresso na PEC que concedeu benefícios em meio ao período eleitoral. No total serão contemplados em 2023 pouco mais de 21 milhões de famílias, número maior do que o atendido atualmente. O desemprego caiu em julho e chegou ao menor patamar em 7 anos, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil caiu a 9,1% no trimestre encerrado no mês de julho e é o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, quando também foi de 9,1%. Com o recuo de 1,4 ponto percentual da desocupação, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9 milhões e 900 mil pessoas. Também indica o menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego estava em 9,3%, atingindo 10 milhões e 100 mil pessoas. No período entre os meses de maio e julho, o número de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 700 mil, um recorde na série histórica iniciada em 2012, segundo os números apresentados pela pesquisa.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta acentuada nesta quarta-feira, diante da persistência de temores internacionais de recessão em meio a ciclos agressivos de aperto monetário nas grandes economias. A moeda norte-americana subiu 1,72% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, caiu novamente hoje, apesar da recuperação das ações da Petrobras. O índice teve queda de 0,82% a 109.523 pontos. O Gabinete Europeu de Estatísticas anunciou que a inflação na zona do euro voltou a bater um recorde no mês de agosto. A inflação foi de 8,9% em julho para os 19 países que compartilham moeda única. Estes valores são os mais altos registrados pelo Gabinete Europeu de Estatísticas desde o início da publicação do indicador, em janeiro de 1997. A tendência de alta da inflação começou a se manifestar com mais clareza em novembro do ano passado. Desde então, não parou de crescer e já exerce forte pressão sobre o Banco Central Europeu. O BCE tem uma reunião marcada para a semana que vem, na qual é esperado que se adote um aumento da taxa de juros central, depois de um passo tímido nessa direção em julho, com um aumento de 0,5%. Dos componentes da inflação, a energia registrou um aumento de 38,3% e, ainda que tenha sido o principal fator no resultado de agosto, representa um pequeno retrocesso em relação ao mês de julho. O setor de alimentos, medido junto com o de tabaco e álcool, experimentou em agosto um aumento de 10,6% contra 9,8% do mês anterior. Das principais economias da zona do euro, a França registrou a menor inflação em ritmo anual, com 6,5%. Estônia com 25%, Lituânia com 21% e Letônia com 20,8% tiveram os números mais altos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. 2 grandes apreensões de drogas foram realizadas nesta quarta-feira. Só a Polícia Rodoviária Federal retirou de circulação 6 toneladas de maconha que seriam levadas para o Complexo da Maré. Na ação, 7 suspeitos foram presos e 4 veículos apreendidos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carga veio de Mato Grosso e seguia para a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, quando foi interceptada por agentes da corporação na BR-040. A maconha estava escondida em meio a um carregamento de madeira. Segundo a corporação, com a apreensão, o tráfico teve um prejuízo de aproximadamente 13 milhões de reais. A carreta estava sendo levada para a sede da Polícia Federal na Praça Mauá, quando durante uma manobra para entrar no local, ficou presa em cima da pista do VLT, no centro do Rio. A droga teve que ser removida do veículo em meio à pista. A linha 1 do transporte precisou ter funcionamento interrompido até a retirada do veículo. E a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, na região dos Lagos, investiga se um menino de 4 anos de idade morreu de meningite. A criança deu entrada na unidade de pronto atendimento, na UPA, do Parque Burle, com sintomas que levantaram a suspeita da doença. Para a segurança dos pacientes e demais pessoas, o menino foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabot, avaliado por um neurocirurgião e liberado. Ao retornar para a UPA, ele não resistiu. A Secretaria de Saúde informou que foi enviado um material para investigação em laboratório, que todos os protocolos sanitários foram adotados e que o Serviço de Assistência Social foi acionado para amparar a família da criança. A creche onde o menino estudava está sendo orientada quanto aos procedimentos que devem ser adotados a partir de agora. E depois de 16 dias do ataque hacker ao data center da Prefeitura do Rio, os serviços online do IPTU foram retomados nesta quarta-feira. No site prefeitura.rio estão disponíveis o atendimento para IPTU 2022 e 2021, além dos anteriores, e a notificação de lançamento, que são as guias ordinárias. Inclusive, a emissão da certidão de situação fiscal é realizado de forma presencial na sede da Prefeitura. O atendimento de cada tributo está disponível no site da administração municipal. Bom, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã.
E veja ainda nesta edição, a União Europeia anuncia suspensão de acordo com a Rússia, que facilitava a emissão de vistos. E ainda, a NASA divulga sons inéditos de observações do supertelescópio James Webb. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, faltam menos de 2 semanas para o fim da campanha nacional contra a poliomielite. Até o momento, menos de 1/4 do público-alvo foi vacinado. A repórter Bruna de Jaimo tem mais informações. Atenção, pais! A polio ou paralisia infantil é uma doença altamente contagiosa que atinge principalmente crianças com menos de 5 anos de idade e que vivem em locais onde não há tratamento adequado para água e esgoto. O poliovírus, que é o vírus causador da doença, é transmitido de pessoa para pessoa por via fecal-oral ou por água ou alimentos contaminados e também por meio de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. A poliomielite não tem cura, apenas prevenção através da vacina, que é oferecida pelo SUS. São 3 doses iniciais distribuídas para os bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida, depois 2 como reforço quando a criança está com 15 meses e outra entre 4 e 5 anos. Há também a vacina injetável, indicada para pessoas de até 19 anos ou para situações especiais, como é o caso de indivíduos imunocomprometidos. E olha, para os especialistas, entre os motivos principais para a baixa procura estão a pandemia, a dificuldade dos pais de levarem os filhos até os postos de saúde e a falta de percepção do risco da doença. A força-tarefa de vacinação vai até o dia 9 de setembro, mas ainda assim é possível vacinar depois desse período. E a Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que o mundo já registrou mais de 50 mil casos de varíola dos macacos desde o início do surto. A América do Norte e a Europa são as regiões mais afetadas. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que o declínio de novas infecções pode ser uma prova de que o surto está sendo contido. Para Tedros, a queda demonstra a eficácia das intervenções de saúde pública e o envolvimento da comunidade no rastreamento de infecções e prevenção da transmissão. De acordo com o painel da organização, que registra todos os casos confirmados, havia 50.496 casos e 16 mortes neste 31 de agosto. Desde o início de maio, casos de varíola dos macacos foram relatados fora dos países africanos, onde a doença é endêmica. A OMS elevou seu nível de alarme máximo em 24 de julho, quando declarou o surto uma emergência internacional de saúde pública, como também havia feito com a Covid-19. A Agência Americana de Medicamentos, FDA, o equivalente à Anvisa aqui no Brasil, aprovou a nova versão das vacinas anti-Covid da Pfizer e Moderna para a variante Omicron da Covid. Os 2 imunizantes atualizados foram autorizados para uma dose de reforço, a Pfizer para todos a partir dos 12 anos e a Moderna limitada para os maiores de 18 anos. A nova versão das vacinas tem como alvo tanto a cepa original de Covid-19 quanto as subvariantes BA.4 e BA.5 da Omicron. O comunicado explica que, por esse motivo, os imunizantes devem fornecer uma proteção maior contra a variante que circula atualmente. No início do verão, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos anunciou a compra de 105 milhões de doses da Pfizer e 66 milhões da Moderna para uso durante o outono e o inverno. As vacinas ainda não foram recomendadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a principal agência de saúde pública dos Estados Unidos. O CDC convocou um comitê de especialistas independentes para discutir o tema na próxima quinta-feira para dar o aval definitivo. E falando sobre o conflito no leste europeu, a União Europeia anunciou a suspensão do acordo com a Rússia que facilita a emissão de vistos.
A medida suspende um acordo de facilitação para vistos entre a União Europeia e a Rússia. Agora será muito mais difícil e principalmente mais caro para um cidadão russo conseguir cruzar as fronteiras do bloco europeu. A possibilidade de proibir totalmente a entrada de russos na União Europeia foi levantada na reunião dos ministros, mas não houve consenso. A decisão foi anunciada pelo chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell. Ele argumentou que a suspensão do acordo terá um impacto real e vai reduzir o número de novos vistos, além de ser mais difícil e demorar mais. Outro assunto no radar dos europeus é mais uma interrupção no fornecimento do gás russo. O fluxo, segundo a gigante estatal de energia russa, Gazprom, já parou e só volta no próximo sábado. O motivo oficial é uma manutenção no Nord Stream 1. O temor é que a Rússia possa estender a interrupção em retaliação às sanções ocidentais, agravando ainda mais o temor da recessão e racionamento de energia no continente europeu. A boa notícia foi o avanço da missão da Agência Internacional de Energia Atômica, que deixou Kiev e chegou à cidade de Zaporizhia. De lá, a equipe segue até a maior usina da Europa, controlada pela Rússia. O diretor-geral da agência disse que a missão, que deve levar alguns dias, é técnica com o objetivo de prevenir um acidente nuclear. Rafael Grossi também destacou que a usina é ucraniana, apesar de estar ocupada por forças russas. Um relatório do governo dos Estados Unidos divulgou hoje dados alarmantes para o planeta. A concentração atmosférica de gases com efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global atingiu um novo recorde em 2021. O aumento ocorreu apesar de uma diminuição das emissões de CO2 no ano anterior devido à Covid-19. A pandemia paralisou grande parte de indústrias poluentes, assim como o uso de automóveis, provocando a desaceleração da economia mundial. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica disse que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera ficou em 414,7 partes por milhão em 2021, 2,3 partes por milhão a mais do que em 2020. O nível é o mais alto pelo menos no último bilhão de anos, com base em registros paleoclimáticos. O nível do mar do planeta também subiu pelo 10º ano consecutivo, atingindo um novo recorde de 97 milímetros acima da média em 1993, quando começaram as medições por satélite. O ano passado foi um dos 6 mais quentes já registrados desde meados do século XIX. E vamos agora falar de esporte. Quem está aqui com todas as informações é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana, a todos que nos assistem aqui na HIT. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília, Vélez Sarsfield da Argentina e Flamengo fazem em Buenos Aires o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. Vamos conferir agora alguns detalhes desse confronto. O Flamengo está invicto a 14 jogos na temporada e com a derrota desta terça-feira do Palmeiras para o Atlético Paranaense, é o único time que ainda não perdeu na Libertadores deste ano. O objetivo da equipe do técnico Dorival Júnior é fazer um bom resultado na Argentina para ter mais tranquilidade para decidir no Maracanã na próxima semana e conseguir chegar à terceira final da competição em 4 anos. A dúvida na escalação é se Davi Luiz vai começar o jogo. O zagueiro teve confirmada hepatite, mas está em boas condições físicas, viajou com a delegação e ficará em observação até poucos momentos antes da partida. Caso Davi Luiz não tenha condições, Fabrício Bruno entrará na zaga. Já o Vélez chegou à semifinal depois de eliminar o River Plate e o Talleres, mas faz uma campanha ruim no campeonato argentino. Está em 27º, na penúltima posição, com uma vitória em 16 partidas, e não vence há 11 jogos. O Vélez tem um desfalque importante, Máximo Perrone, que tem um pneumotórax e também não deve jogar no Maracanã. O jogador mais conhecido dos brasileiros é o atacante Lucas Prato, além do zagueiro Godin, que está machucado. E ontem, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras por 1-0 também pelas semifinais da Libertadores. O vencedor do confronto encara quem passar de Flamengo e Vélez. E chegou a hora do Esquenta Qatar 2022 com informações e curiosidades da Copa do Mundo.
Você sabia que o Catar é um dos países mais seguros do mundo? A nação é o país mais seguro do Oriente Médio, considerando os critérios do Índice de Paz Global de 2021. Além disso, ele ocupa a 15ª posição no planeta, o que torna o Catar um lugar atrativo para visitantes e moradores. Com isso, diversos estrangeiros residem no país. As taxas de criminalidade são baixas, com crimes violentos sendo extremamente raros. Mesmo pequenos roubos não são tão comuns, fazendo com que a região seja bastante atraente para quem busca um lugar que dê maior sensação de segurança. Aí a gente pode tentar mudar para o Catar, não é verdade? Então, faltam 81 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Fica a dica, né? Na contagem regressiva, todo sempre, mundo né? ansioso. É isso aí. Obrigada, viu, Léo, Obrigada, pela sua Até a próxima. Boa noite, Léo. E olha só, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, divulgou hoje pela primeira vez a sonificação de algumas das imagens observadas pelo supertelescópio James Webb. É isso mesmo, e as imagens são da poeira cósmica nomeada de nebuloso do Anel Sul. O processo acontece quando cientistas usam programas de computador e linguagem de programação para traduzir informações não audíveis pelo ser humano em uma onda sonora perceptível aos nossos ouvidos. O processo envolveu uma equipe de cientistas, músicos e uma pessoa com deficiência visual que trabalhou para adaptar os dados do supertelescópio. A nebulosa do Anel Sul foi uma das imagens convertidas em som. Nessa interpretação, as cores das imagens foram retratadas em alguns tons sonoros. Frequências de luz foram convertidas diretamente em frequências de som. Essa grande nuvem de poeira cósmica foi uma das primeiras imagens divulgadas pelo supertelescópio em julho deste ano. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Ótima noite para você.